As pessoas estão adoecendo por conta de estresse e por isso que nós vamos ver neste vídeo formas de gerenciar, de diminuir o estresse. Eu sou a Jéssica Barbosa, do Conta Comigo. O estresse é uma defesa do nosso organismo ao desequilíbrio e por isso que então a gente tem em qualquer momento de desequilíbrio o estresse para tentar trazer de novo esse equilíbrio. Sempre no surgimento de uma ameaça, uma situação de sobrevivência, a gente entra num estado de luta ou fuga. Então, é muito importante o estresse para nossa sobrevivência. Mas se é muito contínuo ou se está fora do contexto, se torna prejudicial, infelizmente. Vamos lá, eu vou ir dando uma arrumada aqui em mim, passar um pouquinho de maquiagem e vamos falar aqui sobre as fases do estresse, tá bom? Então eu vou passar esse BB Cream aqui, ó, tá vendo? Porque é dia mesmo, dá uma melhorada na pele e até pra eu aparecer aqui pra vocês, né? Então vamos lá. O estresse, ele tem 3 fases. A primeira é a fase de alerta. A segunda é a fase de adaptação. E a terceira é a de exaustão. Então, como que funciona? A fase de alerta é quando o nosso corpo, ele sente que deve ter alguma reação, que é aquela, né, de luta ou de fuga. Já na fase de adaptação, a gente tem alteração no corpo e na mente. Ou seja, você tem ali o estresse, você tem o estado de luta e fuga, mas você se adapta, né? Você tem a adaptação àquele estímulo. Às vezes não é necessariamente algo que você precise lutar ou fugir, ou mesmo se você precisa lutar ou fugir, o nosso corpo ele vai se adequar a essa situação, a esse momento. E depois a gente tem o momento da exaustão, que é quando o corpo ele não consegue mais se adaptar. Então, nós podemos viver as 2 primeiras fases do estresse. Então, ele ser super normal e saudável, né? Ele realmente ser adequado na nossa vida, ser muito importante, precisa existir. Mas, se o estresse ele é muito contínuo, a gente chega nessa terceira fase, que é a fase da exaustão, que é quando a gente não consegue mais se adaptar. E daí o estresse vira um problema. E é aí, então, que a gente começa a desenvolver as doenças, as mudanças nos comportamentos, nos relacionamentos, mudanças de humor, né? Tudo de uma forma mais negativa. Então, a primeira coisa muito importante da gente entender é que as pessoas são diferentes. E que o que vai fazer reduzir o seu estresse não necessariamente é a mesma coisa que faz reduzir o estresse de outra pessoa. O que funciona pra mim, às vezes não funciona pra você, o que funciona pra você, às vezes não funciona pra mim. E tá tudo bem, porque as pessoas realmente são diferentes e cada um tem um jeito de lidar. Assim como o nosso próprio organismo, né? Ele reage de formas diferentes. Porque, por exemplo, em um estado de estresse, tem pessoas que vão comer menos, certo? O estresse vai inibir a fome. Já em outras pessoas, o estresse vai aumentar a fome, vai fazer as pessoas comerem em excesso. Então, aí já dá pra gente entender o quanto as pessoas acabam reagindo mesmo de forma diferente a um mesmo sentimento, né? Uma mesma emoção, um mesmo estado emocional. Por isso que é importante a gente não se comparar tanto com o outro, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas fulano faz tão bem tal coisa, tão bem outra coisa e tal, e pra mim não funciona, não consigo, que, né, às vezes tem algo, pensa, né, tem algo de errado comigo então, porque não é possível.
Mas a gente tem que saber que funciona, as pessoas, o organismo, funciona de forma diferente, não tem jeito. E por isso que é importante a gente se comparar menos e também não se cobrar tanto, não se julgar tanto, porque é aquela questão, né? Para uma pessoa funciona acordar às 5 horas da manhã para começar o dia mais no silêncio, com mais calma e tal. E para outras pessoas, dependendo de como é a rotina, de como são os horários, o mais saudável para ela vai ser realmente acordar um pouco mais tarde, né? Então, as pessoas têm rotinas diferentes, têm demandas diferentes, têm necessidades diferentes. Então, por isso que a gente tem que tentar se comparar menos para conseguir se cobrar um pouquinho menos, né? Ter um pouco menos de julgamento com a gente mesmo quando a gente não consegue dar conta de alguma coisa, quando a gente não consegue pôr ali em prática, não consegue ter eficácia como o outro, do jeito do outro, porque às vezes a gente precisa de algo que seja do nosso jeito, que se encaixe pra gente, entende? Como eu vou ficar em casa mesmo, e é só pra agora, só pra aparecer aqui pra vocês, e pra gente ter aqui um momento, né, eu me cuidando e conversando com você ao mesmo tempo. Então, né, já dá uma boa melhorada na cara, já ajuda, né, a gente a se sentir melhor também e cuidar do nosso humor, cuidar das coisas que ajudam o nosso humor a estar bem, né, pra gente reduzir o estresse, já é uma dica aí bem importante, tá bom? Então, às vezes na correria, no dia a dia, quem tá ficando mais em casa, né, quem ficou mais em casa nessa pandemia, então, às vezes é mais difícil, né, com ter aquele cuidado contínuo, aquela coisa de se arrumar, né? Mas é importante a gente saber que a gente tem que se arrumar para si mesmo, né? Se cuidar e se sentir bem, né? Porque isso já vai ajudar no nosso humor e já vai contribuir pra gente reduzir o estresse, pra gente sentir menos estresse aí ao longo do dia. Então, uma dica super importante é a gente ter o autoconhecimento. E eu tenho uma playlist inteira aqui no canal falando de autoconhecimento e eu vou deixar lá na descrição também, tá? Então, depois desse vídeo você pode ir lá e clicar no link e daí vai aparecer os vídeos para você assistir e entender mais sobre o autoconhecimento, como você pode desenvolver o autoconhecimento e por que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que gosta e tudo mais, então a gente vai fazer coisas mais nessas direções, certo? E então conseguir ter mais assertividade. Assertividade em como a gente se posiciona, assertividade em como a gente se coloca, né? Realmente a questão de como eu gosto da minha roupa, como eu gosto do meu rosto, como eu gosto do meu cabelo, sabe? Então, esse tipo de coisa, além de saber do que você gosta na hora de falar, para falar um sim, para falar um não, ter mais essa assertividade vai reduzir o estresse também. E pra gente ter mais essa assertividade, é muito bacana a gente desenvolver o autoconhecimento, assim como o controle emocional, a automotivação, a empatia e também ali as relações interpessoais, tá bom? Então, toda a parte de inteligência emocional vai contribuir muito para a assertividade. Eu também tenho outra playlist que fala da inteligência emocional, explicando o que é inteligência emocional, como desenvolver. Então, também vou deixar o link na descrição. Vamos lá! A outra dica é dormir bem. Nós precisamos dormir bem para ter uma boa regulação aí do nosso organismo. Então, o sono ele é muito importante para nossa memorização, para nossa digestão, para todo o nosso organismo realmente ser restaurado aí durante o sono, tá bom? Então, eu também tenho um vídeo explicando aqui, falando como dormir melhor, para você conseguir dormir bem mesmo e ter essa sensação no dia seguinte de estar revitalizado e, consequentemente, diminuir o estresse, porque quando a gente dorme mal, a gente tem um mau funcionamento do nosso organismo. E essa maior lentidão, essa maior dificuldade,
os efeitos causados aí pelo mau sono, ele vai trazer mais estresse porque a gente não consegue estar tão em alerta, não consegue ter tanta assertividade, não consegue desenvolver ali tão bem as atividades do dia a dia. Então, por isso que o sono, ele é muito importante pra gente conseguir aí gerenciar bem o estresse, tá bom? E a gente precisa saber relaxar, certo? Ter momentos realmente de descansos, né? Ter momentos em que a gente consegue simplesmente deixar as preocupações de lado, as ansiedades de lado, os medos de lado e simplesmente relaxar, descansar, estar tranquilo ali. Então a gente precisa saber fazer isso. E tem formas de fazer isso, né? Com técnicas de respiração. Eu tenho aqui também um vídeo que eu vou deixar na descrição que fala sobre a meditação, a técnica de respiração. Então, é muito importante a gente usar mecanismos que vão nos ajudar a relaxar. A gente também tem a atividade física que nos ajuda a relaxar. E até mesmo, né, uma indicação do Ministério da Saúde é a prática de yoga. E a gente tem junto aí, né, na prática de yoga, a respiração e a atividade física. Então é muito bacana, tá bom? Então não deixa de dar uma olhada também nesse vídeo. E nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Como assim relacionamentos saudáveis? Relacionamentos que nos fazem bem, né? Formas de nos relacionar, a gente tem aí a família, nós temos os amigos, nós temos o meio profissional, então nós precisamos ter relações saudáveis. Relações saudáveis são aquelas relações que não nos prejudicam, relações em que a gente se divirta, em que a gente tem um acolhimento, um carinho, que a gente se sinta bem com aquelas pessoas, certo? Que aquelas pessoas realmente nos façam bem, que aquelas pessoas também nos ajudem a ter motivação, a nos sentirmos felizes. Então, né, faz parte, os bons relacionamentos, os relacionamentos saudáveis fazem parte de a gente conseguir aí gerenciar bem o estresse. Então você pode ver que tem várias coisas que a gente pode fazer, que a gente pode tentar estar melhorando, inclusive na parte de relacionamento amoroso, mas não somente. Eu também tenho vídeos aqui que estão na playlist também do autoconhecimento, então vale muito a pena dar uma olhada, porque eu tenho certeza que vai ajudar. E outra coisa que faz a gente também conseguir diminuir o estresse é a organização, é o planejamento. E isso sim, a gente conseguir ter certa flexibilidade, não ter tanta cobrança e não ter tanta comparação, tá bom? Então, a organização, ela é muito importante na nossa vida para que a gente consiga ter acesso com mais facilidade às coisas, para que a gente consiga ter ali uma rotina, para que a gente saiba o que a gente vai fazer. Porque, por exemplo, no caso da rotina, se você não tem uma rotina pré-estabelecida e todo dia, quando você acorda, você não sabe o que você vai fazer, às vezes até você decidir o que você vai fazer, qual é o seu próximo passo, você já se estressou por conta disso, porque você teve que ficar pensando, né? Eu faço isso, ou eu faço aquilo, eu faço tal coisa, ou eu faço aquilo outro. Então, se você tem uma rotina pré-estabelecida, um planejamento para o seu dia, por exemplo, você já acorda e opa, vou fazer tal coisa, opa, vou fazer tal coisa agora. Já fica mais fácil, né? O cérebro já tá mais ali habituado e já tá mais condicionado mesmo a fazer o que você precisa fazer, porque você sabe, inclusive, o porquê do que você precisa fazer, o porquê aquilo é importante para você e que aquilo vai te trazer bons resultados, né? Então, a organização ela é muito importante para isso e a gente tem isso também em relação aos ambientes. O ambiente organizado, ele deixa a pessoa mais tranquila do que um ambiente bagunçado. Papelada, contas, finança, também, se tiver mais organizado, também gera menos estresse. Então, a organização ela é muito importante
E eu tenho vídeos aqui no canal, tanto de organização da casa, que eu vou deixar aqui na descrição também, como falando um pouco de finanças, nessa parte, né, da gente ter ali o nosso emocional ligado com as finanças e do quanto é importante a gente entender sobre isso. Então eu também vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? E é claro que a gente precisa fazer o que gosta, tá bom? Dentro da nossa rotina é muito importante que a gente coloque coisas que a gente gosta de fazer, pra gente ter esse prazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá bom? Então, fazer o que gosta ajuda muito a aliviar, reduzir, gerenciar o nosso estresse. Assim como o autoconhecimento é muito importante, a gente conhecer o nosso ambiente, o nosso meio, conhecer o outro também é muito importante para a gente gerenciar o estresse. Por isso que também em relação à atividade do nosso cérebro, né, a estar exercitando a nossa mente, é muito importante a leitura, o estudar, né? Porque a gente consegue, estudando, a gente consegue conhecimentos que vão nos ajudar também no nosso dia a dia, que vão ajudar a gente no trabalho, que vai ajudar a gente nos nossos relacionamentos. E nós também precisamos olhar para a nossa raiva, tentar entender a nossa raiva, ver o que a gente faz a partir da nossa raiva. Então, realmente pensar antes de agir. Tem outro vídeo aqui que eu falo sobre reatividade e proatividade. Então, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, vai estar aqui na descrição também desse vídeo. Então, quando a gente fala sobre olhar para a raiva, não é simplesmente a questão de, não posso sentir raiva. Não, muito pelo contrário. A raiva também é uma emoção e ela é uma emoção muito importante na nossa vida. Com a raiva que a gente também entende se algo faz bem ou mal pra gente. Só que a gente tem que pensar bem no que a gente faz a partir dessa raiva. Então, olhar para a raiva é não simplesmente reagir por conta da raiva para que a gente não tenha arrependimentos, para que a gente não tenha culpas e para que a gente não gere um estresse ainda maior, tendo que receber alguma consequência, né, de algo que a gente fez aí na hora da raiva, no momento da raiva, e daí atrapalha tudo, né? Então, por isso que é muito importante olhar para a raiva também. Então, esse era o vídeo, esse era o assunto de hoje. Se você gostou, deixa aqui um like pra mim, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e manda esse vídeo pra todo mundo que você acha que vai ajudar, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo!